Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 2. O nosso tema é Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. Em ações e palavras. Não adianta só falar. Tem hora que nós temos que só falar, mas também tem hora que nós precisamos agir bastante. Então, aqui nós vemos o exemplo de Débora. Não apenas em ações, mas também em palavras. Nosso texto do dia que está em Juízes capítulo 4, versículo 6, diz assim: E enviou e chamou a Baraque e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens e filhos de Neftali e dos filhos de Zebulon? Irmãos, aqui nós vemos que eles estavam com um problema muito grande com outras nações. O pessoal vinha, roubava, saqueava. A gente vê que isso aconteceu muito no livro de Juízes. Mas tinha um inimigo que estava assim terrivelmente aterrorizando aquelas pessoas. O general era Sisera. Nós vamos ver que depois que esse homem morreu, eles ganharam a guerra. Nossa síntese: para o povo de Israel, a liberdade algumas vezes veio por meio de oração, passos de fé, apoio mútuo e coragem. Olha, muita coragem. Tiveram que ter muita coragem. 2 motivos. Um, para confiar numa mulher. E outro, para ir vencer a guerra. Por que eu digo que teve muita coragem para confiar numa mulher? Irmão, se hoje já temos preconceito com mulheres, hoje nós, porque muitos de nós, quando eu incluo nós, meus irmãos, não estou dizendo que eu tenho preconceito, mas infelizmente o mundo que nós vivemos tem preconceito com mulheres nos dias de hoje. A gente coloca, quando a gente fala de 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente diz, nossa, preconceito com mulheres. Você imagina, nós vamos tentar imaginar aproximadamente aí uns quase 2.000 anos antes de Cristo. Aproximadamente, deve ser um pouquinho mais ou menos ali, né? Eu não sei se chega a 2.000 anos não, mas pelo menos uns 1.300, 1.500 anos até chega. Então tinha um preconceito muito grande. Imagina uma mulher liderando ou ajudando a liderar uma nação numa guerra. Então, pense nisso. Vamos lá. Juízes capítulo 4, versículo 4 ao 9. E Débora, mulher, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Olha, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Neftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Neftali e dos filhos de Zebulon? E trairei a ti para o ribeiro de Quizom a Sisera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com as suas multidão, e o darei na sua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Veja, é que assim, meus irmãos, para a gente conseguir ter uma noção do que a gente tem que pensar na época. Nós temos que viajar mesmo, colocar nossa cabeça para viajar mesmo. Imagina, aqui o homem foi lá, estava com medo, Baraque estava com medo. A Débora, além de ser profetisa, julgava Israel, era uma juíza, vamos dizer assim, era uma juíza. E aí ele queria que a mulher fosse com ele só teria coragem se ela fosse. Se ela não fosse, eu não vou não. Eu não vou. Então, como a gente vê que a mulher é importante na Bíblia e é importante na sociedade, aqui nós vemos que esse homem, com certeza, ele não era nenhum preconceituoso. Porém, ele vê a necessidade que tinha de o povo ser, vamos dizer assim, ser liberto das garras daquela nação, daquele general, que era um general terrível. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sisera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Olha, que exemplo, hein?
A mulher se levantou, é para mim ir. Ah, então tá bom, então eu vou. Se o problema é esse, tá resolvido, eu vou. Uma mulher corajosa que não tem medo. Não é aquele tipo de profeta que profetiza e tem medo de encarar a profecia que profetizou. Não. Débora profetizou e encarou a profecia, e ela, como julgava Israel, ela tinha responsabilidade, assumiu a responsabilidade e foi até a guerra. Mas ela disse, olha, você não vai, se ela não é você que vai levar o mérito pela morte desse general. Não é você não, mas é uma mulher que vai levar. E aqui nós vemos, meus irmãos, na parte 1, Israel e a velha rebeldia em uma nova terra. Israel na terra prometida. Irmãos, infelizmente eles deram muito trabalho na terra prometida. Entraram na terra prometida, foi uma bênção. Aí a gente já vê Josué falando, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor e vocês buscam quem vocês servir. Porque, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vemos ali que o povo já começou a se rebelar. Mas Deus sempre levantou pessoas para dar bons exemplos. Para quê? Para que eles pudessem seguir. Só que eles não queriam seguir. Eles queriam viver a maneira deles. É mais fácil viver um exemplo de rebeldia do que um exemplo de integridade. E aí nós vemos que Deus foi levantando pela misericórdia dele pessoas para poder dar bons exemplos e para poder livrar o povo de Israel da garra dos seus inimigos. Aqui, mas entre a perspectiva e a realidade, existem diferenças em sua onisciência. Deus sabia que os filhos de Israel se esqueceriam dos seus mandamentos, eles adorariam outros deuses e fariam o que havia sido condenado pelo Senhor na lei de Moisés, ou seja, a idolatria a outros deuses e tudo mais. Deus sabia, meus irmãos, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele não quer que a gente caia nessas armadilhas. Porque Ele dá todas as oportunidades para que a gente venha se arrepender, para que a gente venha mudar, para que a gente venha tomar consciência e não cometer esse ato. Mas mesmo assim, a gente com a nossa teimosia, com a nossa rebeldia, nós acabamos cometendo. Os juízes de Israel. A palavra de Deus nos mostra que houve na história de Israel pessoas que lideraram o povo com funções diferentes. Moisés foi chamado por Deus para ser um libertador e legislador. Josué entrou com o povo na terra e lhe serviu como general para as conquistas que seguiram. Com a morte de Josué, Deus levantou juízes, pessoas responsáveis por resolverem questões litigiosas. Somente após o período dos juízes vem a monarquia. Deus foi levantando pessoas para poder as pessoas verem, né? As pessoas verem e ter ali como se fosse alguém para organizar a nação. Por isso que a gente vê, cada um vivia conforme queria, né? Mas para eles viverem como pessoas livres, que só tinha um rei, que era o Senhor. Mas aí a gente vê que acabou essa transição depois que veio o Samuel, que foi um juiz, também foi um profeta. Nós vemos que acabou. E o primeiro rei de Israel foi Saul, que foi um rei ímpio. Que ainda Samuel falou, olha, vocês vão ter que dar seus filhos, vocês vão ter que fazer assim, fazer assado, vocês vão ter que fazer tudo isso aqui, nós queremos um rei. Eles insistiram para ter um rei. Mas, Deus sabendo disso, Deus lá na época, lá quando deu as leis para Moisés, lá em Levítico, vai falar acerca daquilo que um rei deveria ter, se o povo levantasse o rei, daquilo que um rei deveria ter. E eles tiveram que cumprir. Os dias de Débora. Após a morte de Josué e de seus contemporâneos, outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Percebe-se que não foi um momento para outro a mudança que ocorreu no pensamento e nas atitudes dos hebreus em relação às coisas de Deus. Cada geração precisa ter sua própria experiência com Deus. Não adianta nós ficarmos lembrando ou queremos viver a experiência que nós tivemos no passado. Hoje é hoje, o que foi já foi. Hoje é um outro momento, hoje é uma outra realidade, hoje é uma outra coisa. E nós vemos aqui que o povo se esqueceu de Deus. Como assim se esqueceu de Deus? Eles não sabiam quem tinha colocado eles na terra prometida, mas eles não valorizavam, e aqueles que estavam lá não souberam passar para eles a quem era realmente a Deus. E hoje o que está faltando nas igrejas é homens que façam com que essa transição do evangelho venha a ser feita de uma forma sincera, reta, e que vai agradar a Deus. Porque hoje se passa o evangelho de qualquer forma. Vamos lá, coloca qualquer um para ser pastor, evangelista, a pessoa não tem experiência de nada. Mas precisa... Não, meus irmãos, quem tem que ser chamado é Deus. Mas quem está chamando esse povo não é Deus, são os homens. E quando faz essa transição, o evangelho é totalmente deturpado. Tem muita teologia e pouco coração. Tem muita teologia e pouca vivência. O que adianta? Ter teologia e usar a teologia para o mal. Faz curso de teologia, pode fazer mestrado, doutorado, pode estudar nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda,
aonde for, na Suíça, pode estudar onde for. Pode estudar onde for. Se tiver a mentalidade para o mal, vai usar aquilo para o mal. Por quê? Porque os antigos não estão sabendo passar uma teologia, não estão sabendo fazer essa transição do evangelho. E a gente está hoje num momento onde o povo hoje não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Tem livros e mais livros, internet, pesquisa, documentário, tudo que fala acerca de Deus, mas não conhece a Deus, não conhece, não tem experiência com Deus. Por quê? Porque isso não foi ensinado. Acha que Deus é o papaizinho, acha que Deus é meu paizinho querido, acha que Deus é, eu tenho que pecar, Deus é obrigado a me perdoar, porque eu vou pro céu, porque tudo é para mim, os hinos falam tudo para mim, para mim, para mim, e as pessoas não têm consciência do que é Deus. Quando lê a Bíblia, lê de uma forma que quer me beneficiar, Deus tem que me dar o que eu quero, mas senão eu não vou na presença dele, não estou na presença dele, se eu cometo pecado, Deus é obrigado a me perdoar. O que é isso? Débora julgava a Israel. Débora é descrita não apenas exercendo o ministério profético em Israel, mas também julgando questões trazidas pelo povo. Então ela trazia, o povo trazia as questões, assim como aconteceu com Moisés. O povo trazia, mas ela também tinha pessoas também que usavam aquelas causas menores, né? E aí ela resolvia. Então ela julgava Israel. Ela era a juíza de Israel, ela que julgava Israel. Ela que determinava quem estava certo e quem estava errado, vamos dizer assim. Ela era a presidenta. Parte 3. A mensagem a Baraque. Deus havia escolhido Baraque para que seu povo fosse livre das mãos de Jabim. Deus escolheu este homem. Mas esse homem não tinha muita noção do que era Deus escolher. Então Deus levantou a profeta para reforçar essa questão. Irmãos, o exército de Jabim e de Sisera era muito maior do que o exército de Israel. Tanto em equipamentos, tanto em questões militares, como a questão de experiência, a questão de ter mais habilidade. Né? Mas mesmo assim nós vemos que Deus deu a vitória. Aí nós vamos ver o 3, a vitória que Deus trouxe. Débora encoraja Baraque. Por que Deus encoraja Baraque? Débora encoraja Baraque, Deus usa Débora para encorajar Baraque. Por quê? Porque, meus irmãos, nós vemos que estava com medo, irmãos. Estava com medo porque o povo de Israel nunca foi assim, um exército, nossa, para ganhar a batalha. Nós vemos quantas dificuldades eles tiveram com os filisteus. Só foi um exército bom mesmo na época de Davi. Que até o povo hoje fala que foi o melhor rei, né? Só foi. Até quando teve com Saul, ganhou algumas batalhas ali, porque Deus fez milagre, mas com Davi foi realmente... Deus também fez milagres, mas foi um exército mesmo mais bem organizado, melhor equipado, com homens mais treinados. Nós vemos que um homem matou 800, o homem desceu, matou um leão, então eram homens realmente bem treinados. Deus dá a vitória a Israel. A batalha aconteceu e Baraque obedeceu ao mandado de Deus, e a vitória lhe foi dada. De acordo com Flávio Josefo, Deus fez chover granizo de tal forma que os cananeus tiveram o seu poder de fogo reduzido. Olha só, quando Deus manda, Deus tem poder. E foram derrotados pelos os carros de ferro de Sisera em nada puderam ajudar, pois a tempestade transformou em lama o solo daquele local, deixando os carros inoperantes. No fim, Deus trouxe a vitória ao seu povo, como havia prometido. Somente ele poderia tornar intransitável o solo para os carros de ferro. Ou seja, meus irmãos, mas foi um golpe de sorte. Não, meus irmãos, foi Deus que mandou a chuva na proporção exata para que aquele povo afundasse seus carros e Israel fosse vitorioso. É assim que Deus faz. Porque se Deus manda, Deus se responsabiliza, pode ir, tudo tranquilo, a vitória está garantida. Amém. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Conhecer a Deus é isso, é ter confiança em Deus. Deus mandou, claro, meus irmãos, a alma vai ficar afligida, e eu vou pensar, será que vai dar certo? Mas não é pensar no pavor. O pensamento que vem, esse tipo de pensamento, é questão de ser humano. De ser humano. De uma pessoa ser humana. A pessoa é humano. Mas não pode dizer que isso vai influenciá-la para não receber a bênção de Deus. O preço de se crer não no que Deus disse. Nem sempre as pessoas estão dispostas a crer imediatamente no que Deus disse. Baraque teve dificuldade para acreditar que Deus estaria com ele naquela empreitada e pagou o preço de não ser o responsável por trazer uma vitória completa a Israel. Irmãos, Deus deu a vitória
para Israel. Mas ele foi parar na casa de quem? O grande inimigo de Israel tombou numa tenda particular e não no campo de batalha. Né? Então nós vemos que uma tenda particular estava lá, aí foi lá e ficava lá dentro, e induziu, claro, a mulher que estava lá, para quê? Para poder dar leite para ele. Ela deu leite para ele, ela cobre com manta e tal, ela pegou uma estaca, pum, deu na cabeça dele, matou ele e ele não foi o responsável. Quem foi o responsável foi uma mulher. Por quê? Porque Deus falou, meus irmãos. Deus falou, Débora falou, olha, já que é assim, então, Deus falou, Deus cumpriu aquilo que a profetisa, que aquilo que a profeta falou. Olha, você não vai receber o mérito. Quem vai receber vai ser uma mulher. Que mulher é essa? Jael recebeu o mérito por ter matado aquele homem. Nem apareceu o nome dela. Depois apareceu, ela matou o grande general, o chefe do exército, morreu, e quem recebeu, vamos dizer assim, a medalha foi ela. Claro, Baraque foi importante. Nós vemos quem recebeu, quem matou Sisera foi ela. Amém? E a nossa conclusão. Ser usado por Deus em palavras é tão importante quanto ser usado em ações. Débora se destacou no livro dos Juízes por ser mais do que uma profetisa. Ela creu tanto no que Deus disse por seu intermédio, que foi a batalha com Baraque. Ela entendeu que a sua presença seria um fator de incentivo ao homem que Deus havia escolhido para libertar Israel. Não basta ter conosco somente a palavra de Deus. É preciso dar mostras de que confiamos em Deus para agir em seu nome com outras pessoas. Amém? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.